amigos, minhas amigas, voltamos aqui para a nossa segunda parte. O professor deu uma paradinha estratégica. Que paradinha? O professor está gravando no outro dia. Parei ontem na aula porque o professor estava um pouco cansado e é um assunto muito gostoso de ser ministrado e o professor tem que estar com o gás todo, sempre energizado para tentar passar os maiores detalhes e inspirado, claro, para fazer essa explicação aqui, tá certo? Então vamos continuar. Nós fizemos um exercício aqui de administração pública gerencial, um exercício muito bacana, tá? Com uma pegadinha interessante. Com essas pegadinhas faz com que o aluno fique bastante competitivo. E agora eu quero falar de reforma, né? O que nós chegamos até o momento da nossa aula, né? Lembrando para vocês que vocês têm que assistir a primeira aula, que é o patrimonialismo, depois a burocracia e agora o gerencialismo, para você ter uma noção geral sobre esse assunto, né? Nós conversamos já, e nessa nossa conversa nós falamos o seguinte para vocês, né? Que o modelo burocrático, ele se esgotou. Nós sabemos que o tipo de administração pública está sempre baseada no tipo de Estado, né? O Estado intervencionista social burocrático, ele chegou ao seu fim das suas três espécies, que é o Estado do welfare states, que é o Estado do bem-estar social, o Estado desenvolvimentista, que é dos países subdesenvolvidos, inclusive o Brasil, e os países socialistas. Enfim, o Estado, ele tem que ser reformulado, tem que ter uma nova mudança de Estado. Professor, aonde que nós tivemos os primeiros efeitos desse esgotamento do modelo burocrático? Os primeiros efeitos foram nos países desenvolvidos, principalmente aqueles que adotavam o welfare states, o estado do bem-estar social, chamado de anos de ouro. Por quê? Porque esse modelo de Estado não conseguia mais atender a demanda da sociedade, a demanda da economia, ou seja, a demanda do país. Por quê? Porque no propósito de grande distribuição de renda, de criar o emprego, né, o processo dos déficits públicos para o financiamento da economia, o que aconteceu? Esse modelo começou a esgotar, tá certo? A base do welfare states é o emprego. E a partir do momento que vem o advento da globalização, tá? Na qual as indústrias começam a se transferir as suas bases industriais para outros países, onde o custo da mão de obra é mais barato, há o quê? A eliminação de uma vaga de emprego, ou seja, uma vaga de renda. Essa pessoa não recebe, essa pessoa não recebendo, ela não está incluso no mercado consumidor, e esse mercado consumidor que é a base da lógica do welfare state, do estado do bem-estar social. Ou seja, os primeiros países que começaram a sentir os efeitos do fim desse esgotamento de Estado foram, primeiro, os Estados Unidos. A partir de 1970, é claro que o governo americano tomou as suas medidas. O segundo modelo muito importante de reforma do Estado, que teve seu esgotamento, foi na Inglaterra. Inclusive, o modelo britânico serviu de grande referência para a reforma do Estado brasileiro. Tá? Eu vou fazer agora uma explicação sobre a reforma gerencial britânica, muito importante para você entender, né? Você vai perceber aí também o que está acontecendo nesse momento, principalmente na Grécia. Tá? A gente vai falar do consenso de Washington, que é mais ou menos aí semelhante que está colocando lá o Banco Central do Euro, né, na zona do euro, as imposições de empréstimos para a Grécia, né? Então, o que aconteceu? Chegou no final da década de 70, lá em 77, 78, a Inglaterra, a economia estagnada, a economia não crescia, só despesa, as contas públicas não fechavam, tá? Então nós tínhamos um sentimento lá de orgulho ferido, tá certo? Uma estagnação, não geração de empregos, as pessoas desempregadas. Tá? E estava lá um caos completo, o Estado não conseguia sair dessa concepção, o Estado não conseguia dar a viravolta, né? O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, que foi eleita uma primeira-ministra chamada Margaret Thatcher, tá? Conhecida como a Dama de Ferro. Ela assume a Inglaterra
com uma proposta de reforma, ou seja, o Estado tem que mudar para salvar a Inglaterra, e o tempo disse que ela estava correta. Inclusive, um pequeno parêntese, tem um filme, tá, chamado Dama de Ferro, tá, tem aí no YouTube, no Netflix. É muito fácil de você ter acesso a esse filme, um filme muito bom, muito gostoso, que retrata isso. Se você, desculpa gente, se você deseja fazer concurso para área de controle, para área de gestão, é um filme muito importante para ser visto, porque ele vai retratar essa situação. Então assume ela, a Dama de Ferro, um caos total, a economia não fechava as contas públicas não eram fechadas, um grande desequilíbrio fiscal, o país não crescia e assim por diante. Então ela assume e ela começa a fazer o seguinte, ela começa a tomar as medidas de reforma, né? E as reformas para transformar a Inglaterra em uma social-democracia é o novo modelo de Estado, inclusive o modelo de Estado atual. Tá? A social-democracia, utilizada pela Inglaterra, utilizada pelos Estados Unidos, utilizada pelo Brasil, tá? Todos os países da Europa, lá da zona do euro, é a social-democracia. Tá? Então teve que fazer o quê? Reformas, tá? Reformas profundas na economia, reformas profundas na administração pública para chegar ao novo modelo, né? E as reformas, elas chegou em 3 partes fundamentais, né? 3 pontos fundamentais que podem ser cobrados por vocês. Eu estou fazendo esse parênteses aqui, porque este assunto aqui, quem costuma cobrar muito é a banca do CESP. Como a banca do CESP é uma banca de referência, em administração pública, você pode ter certeza que outras bancas de universidades, Universidade do Rio de Janeiro, de Mato Grosso, Maranhão, ou seja, outros concursos aí, outras bancas também, a Sens Gran Rio, a FCC, podem utilizar isso como referência. Então a Dama de Ferro, ela chegou, caos total, o que ela fez, né? Primeiro momento que ela chegou e falou o seguinte, cara, ela chegou e foi já estava claro na cabeça dela qual era o problema. O Estado... Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Então convido vocês a acessarem o lacconcurso.com.br. Lá vocês vão encontrar a melhor preparação para o concurso da SEDUC MT 2017. Lançamos um curso pré-edital, mas podem ficar tranquilo que quando o edital for publicado, se tiver alguma alteração na nossa grade, e terá alterações, nós aqui do LAC Concursos vamos atualizar este curso de graça para vocês, desde que esteja dentro do seu prazo de acesso. Tá certo, meus amigos? Então, espero vocês aí no LAC Concursos, essa grande preparação. Nós vamos fazer de tudo para ser a melhor preparação para a SEDUC MT 2017, ok? Ah, já ia esquecendo. Você quer esse material de apoio do professor? Então, vá lá no nosso site, clique lá em materiais, faça o seu download de graça desse material do nosso grande professor. Um forte abraço, fique com Deus e espero vocês aqui no LAC. Tchau, tchau. Clique LAC.